Olá, meu irmão, olá, minha irmã, eu sou o pastor Augusto Magés e gostaria de trazer uma mensagem das Escrituras para falar junto ao seu coração. Gostaria de falar sobre um homem chamado Jó, que era próspero, mas que de uma hora para outra se viu pobre, doente e cercado por amigos que o rebaixavam ainda mais. Tudo com o propósito de ter a fé testada. Uma passagem interessante é quando Elifaz diz a Jó, no capítulo 4, pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Jó, capítulos 4, versículos de 3 a 5. Como o texto indica, Jó era um exemplo de fé e presença diante dos que sofriam. Jó levava a palavra de conforto e confiança às pessoas que necessitavam. Mas de um momento para outro se vê diante de uma tragédia pessoal e o que ele escuta é uma palavra dura de Elifaz, que tem dois sentidos. O primeiro é questioná-lo sobre sua fé e o segundo verificar como a dor nos atinge, porque o sentimento somente pode ser vivenciado e não há como imaginá-lo. É muito comum quando estamos sofrendo não querer saber de nada e pensar que estamos abandonados, que Deus nos deixou, que simplesmente o silêncio de Deus para nós é como se estivéssemos sozinhos e desamparados. Nos dias atuais surgem muitos questionamentos sobre nossa fé, sobre Deus, sobre a existência. No momento do sofrimento e da angústia, a pessoa passa a ter um conflito interno e surgem questionamentos sobre nossa fé, sobre nosso Deus, sobre nossa existência e como a vida às vezes é injusta e fria. Quão frágil é o homem e qual a verdade da existência. Passamos a nos questionar o porquê das coisas, o sentido de Deus em nossas vidas e o que fazer para mudar o rumo do que sentimos. Bom, muitas vezes justamente nós que sempre falamos em encorajamento, atitude e fé, ficamos indiferentes à vida e passamos a nos sentir fracos, desencorajados, deprimidos. Nossa vontade muitas vezes é de fugir e ficar sozinho e solitários. Parece que um deserto se abriu em nossa vida e não vemos uma porta no final do túnel. Não há um remédio para aliviar nosso coração e as palavras não conseguem chegar ao ponto da dor, porque o sentimento que suportamos, aquela dor é muito forte e pesada, afugentando qualquer tentativa de apaziguamento. É nesse momento que você pensa que foi abandonado por Deus, pois a dor está focada na carne e não no espírito. Mas sem que você perceba, sem que você note, você está se tornando cada vez mais forte, mais preparado e mais capacitado. Quando você passa pela luta, a luta traz a você problemas para resolver por meio de sentimentos que antes não havia experimentado. O coração e a mente estão duelando. Mesmo quando você estuda uma palavra lógica como a de Deus, ainda assim não vê sentido, porque o espírito está sendo sufocado pela carne. Não é possível que alguém entenda a nossa dor. A dor que só nós sentimos não é compartilhável em termos físicos, porque um sentimento se vive, não se pensa nele. Não se consegue com o pensamento os mesmos efeitos psíquicos e físicos em que os órgãos estão envolvidos. O sofrimento é uma coisa muito pessoal. Estamos presos no mundo do sentimentalismo. E é bom que assim seja para que possamos crescer e amadurecer. Jesus também passou por agonia ao se ver sozinho no Getsêmani. Os discípulos tinham fugido e ele se viu desamparado a ponto de pedir ao Pai que passasse aquele cálice. Se Jesus se viu desamparado, imagine nós, que somos humanos comuns. Mas o Senhor sabe a nossa dor, sabe do que precisamos, mas Ele respeita o nosso momento. Ele observa a nossa fragilidade e sabe até onde nós podemos ir. Por isso Ele nos capacita. Muitas vezes nós somos judiados, esmagados pelos problemas diários, nós nos sentimos cansados e com insônia, nos falta o sono,
de tanta preocupação, mas sempre, após orar, Deus nos dá uma saída, Ele cuida do nosso coração, Ele apazigua o nosso coração. Então você se pergunta, o porquê de seguir em frente? Porque você tem um Deus que te ama, que fez para você um mundo incrível e bonito. Porque existem motivos para que você renove suas forças e siga em frente. E então nós começamos a verificar a necessidade de sobreviver, mesmo diante das adversidades. Os pássaros cantam, as flores se abrem, o vento sopra, as pessoas continuam, as pessoas falam com você e se importam com sua dor. E temos motivo para continuar, então nos levantamos, abanamos a poeira e muitas vezes ainda tateando, e quando olhamos sentimos que Deus nunca nos abandonou, mas apenas respeitou o nosso momento de dor e nem reparou que Deus estava te amparando todo esse tempo. Sim, Deus nunca nos desampara, na verdade Ele apenas deixa as coisas andarem a seu tempo. Jó estava fraco, doente e triste, mas mesmo assim não ousou acusar Deus de qualquer coisa pelo seu sofrimento. Ao contrário, buscava culpa em si mesmo, onde teria errado com Deus. E quando se questionava, crescia mais e mais diante do Criador, que o estimava e o consolava. As trevas pela qual uma pessoa passa são momentâneas, como nos revela o Salmos 30, versículo 5. Diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pois então aqueles que confiam no Senhor podem ser abalados, mas é só por um pouco tempo, pois são nos problemas que somos testados, peneirados, forjados pelo amor de Jesus Cristo. E ficamos cada vez mais fortes. Veja, irmão, o que diz a primeira epístola do apóstolo João no capítulo 5 e versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. O Senhor nos garante que nas muitas lutas te fortalecerá, e diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por isso, meu irmão, eu quero terminar esta mensagem lendo para você o que está escrito em 2 versículos de Salmos. No capítulo 73, versículo 26, está escrito: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. No capítulo 146, versículo 8, lemos: o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Então, meu irmão e minha irmã, como podemos entender, é do homem cair, mas é de Deus o levantar. Então é o Senhor que te sustenta, te segura pela destra e te faz vencer. Confia no Senhor e o resto Ele o fará. Mesmo que as trevas te cerquem, não durarão, porque o Senhor nos garante que cuida de nós. Eu espero que esta mensagem tenha edificado e confortado o seu coração, e por isso eu peço que você compartilhe com seus amigos, porque muitos deles podem estar passando por lutas, pensando em desistir, e Deus usará a sua vida para trazer ânimo e encorajamento a eles. Sede, portanto, uma bênção. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, porque toda semana, de segunda a sexta, eu tenho colocado uma mensagem de fé para abençoar seu dia. Então eu conto com você. Paz e graça. Pastor Augusto Magesse. Fique com Deus. Amém.